Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com muitas informações importantes envolvendo Gabigol, troca com Palmeiras, envolvendo o Dudu. A gente vai falar sobre isso, já adianto logo, não procede essa informação, não terá troca entre Flamengo e Palmeiras envolvendo Gabigol e Dudu, Gabigol indo para o Palmeiras e o Dudu vindo para o Flamengo. Já adianto logo, não vai ter troca. E eu vou ler exatamente aqui o que uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo me disse sobre essa situação. Mas tem uma novidade importante. Tá bom, vou dar mais um spoiler. O Palmeiras enviou uma proposta oficial ao Gabigol para assinar um pré-contrato. E a gente vai contar já já todos os bastidores dessa situação. Tem também Flamengo formalizando proposta para contratar Claudinho junto ao Zenit. É isso mesmo. Informação que a gente trouxe em primeira mão lá nas outras redes sociais. A gente vai contar aqui no vídeo de agora, tá bom? Vamos para as informações, que são muitas coisas para a gente falar agora, para a gente abordar agora. Antes de mais nada, só uma informação que eu acabei de receber aqui de uma fonte. Corinthians fechando com Ramon Dias, tá bom? Treinador que está livre no mercado aí desde a saída do Vasco. Corinthians contratando o treinador argentino. Vamos ver se o treinador argentino, depois de salvar o Vasco no último ano, lá no ano passado, vai conseguir salvar o Corinthians nessa temporada. Vamos para as informações? Antes de mais nada, Gabigol será relacionado pelo Flamengo para a partida contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Ele vai estar de volta à lista de relacionados. Se vai ser utilizado por Tite, a gente sabe que se isso acontecer será por poucos minutos ou ele nem será utilizado. A verdade é essa, porque o Tite não goza de um carinho enorme pelo Gabigol e a gente vai contar isso, inclusive lendo uma mensagem que um membro do Departamento de Futebol do Flamengo me passou. A gente vai falar sobre isso. Então, Gabigol será relacionado pelo Flamengo para pegar o Fortaleza na quinta-feira no Maracanã. Vamos para o assunto possível troca Gabigol, Dudu, Flamengo e Palmeiras. Essa informação foi publicada primeiramente pelo site Nosso Palestra, que acompanha o dia a dia do Palmeiras. O que aconteceu? Contei hoje, tintim por tintim, no SBT Sport Rio, vou contar aqui agora para vocês no canal Vene Casagrande. Isso foi uma possibilidade levantada entre os empresários do Gabigol em conversas com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem sim interesse em ter Gabigol. O Palmeiras quer contratar o Gabigol, quer ter o Gabigol a partir de 2025. E aí os empresários do Gabigol levantaram a possibilidade de trocar, porque o Palmeiras não quer ter mais o Dudu. O Palmeiras quer se desfazer do Dudu. Aí os empresários do Gabigol levantaram a bola. Vem cá, vocês topam uma possível troca? Não, a gente topa, beleza, a gente super faz. E aí saiu essa notícia. Entrei em contato com o Flamengo para entender essa situação, para saber se de fato procede o interesse do Flamengo em ter o Dudu. Porque quando as pessoas falam, Flamengo e Palmeiras negociam uma troca Gabigol e Dudu, dá a entender que o Flamengo quer ter o Dudu. E aí entrei em contato com um membro do Departamento de Futebol do Flamengo, outras pessoas da diretoria me confirmaram na mesma linha, e essa pessoa me disse o seguinte: Gabriel é ídolo, mas se tornou um problema. Tite está longe de ser seu fã, e Gabriel uma liderança negativa. Era aceito porque decidia, mas está mal desde o início de 2023. Teve o problema da suspensão da camisa do outro time e não está jogando nada. Sairá livre no final do ano. Então, ou sairá agora e o clube terá uma compensação, ou fica até o final do ano sem ser muito utilizado ou sem ser utilizado. Mas sobre o que você perguntou, muita gente se mexe. Palmeiras, empresários dos lados, Flamengo está sem movimento, mas escutando. E aí eu fui e questionei. Mas existe alguma negociação? O Dudu interessa ao Flamengo? Aí a pessoa respondeu: conversas, intenções desses personagens que falei, mas negociação não, até porque acredito que não irá acontecer. Aí eu fui, questionei novamente: é cavada dos empresários e do Palmeiras? A pessoa respondeu sim. Então, para vocês entenderem que o Flamengo em nenhum momento fez esse movimento para tentar uma troca, até porque, se a gente for fazer uma análise bem franca, o Flamengo sairia perdendo nessa história. O Dudu vai completar 33 anos em janeiro. Não é um jogador barato. Ele atua pela ponta esquerda, que hoje tem Cebolinha e Bruno Henrique na frente dele.
O Flamengo ia gastar um alto salário com um jogador que chegaria para ser reserva, com certeza. E o Dudu aceitaria um contrato curto com o Flamengo? É óbvio que não. Estava nítido que isso era uma cavada de pessoas envolvidas na situação, interessadas em fazer Gabigol no Palmeiras. Leia-se, empresários do atacante do Flamengo. Porque nem o Dudu toparia isso. Embora o Dudu esteja sendo fritado de uma maneira absurda lá no Palmeiras, mas o Flamengo não tem interesse em contar com o Dudu por vários motivos. Um deles é esse: existe a incerteza de como está o Dudu fisicamente. O Dudu acabou de passar por uma cirurgia extremamente grave no joelho, 10 meses que ele ficou afastado, e ainda tem idade avançada. Para o Palmeiras essa troca seria maravilhosa, porque o Gabigol ele vai completar apenas 28 anos, é um jogador jovem ainda, pode ser recuperado. A chance do Gabigol dar certo no Palmeiras é maior que a chance do Dudu dar certo no Flamengo. Então o Flamengo nunca teve interesse, nunca negociou esse tipo de situação. Mas o Palmeiras sempre teve interesse no Gabigol, tanto é que hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, nas últimas horas, formalizou uma proposta oficial ao Gabigol para assinatura de pré-contrato e ter o jogador a partir de 2025, quando acaba o vínculo dele com o Flamengo. Então o Palmeiras continua querendo o Gabigol e, pelo visto, vai acabar levando. Parece que vai levar. Agora, o Flamengo não tem interesse em Dudu e não fez nenhum movimento para tentar a contratação desse jogador. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Claudinho, porque informamos mais cedo. Vocês vão se recordar que, sei lá, 2 semanas atrás, mais ou menos 10 dias atrás, a gente trouxe aqui o interesse novamente do Flamengo em ter o Claudinho, jogador do Zenit, jogador que o Flamengo tentou em outras janelas passadas. Agora o Flamengo quer ter esse jogador novamente, inclusive uma proposta foi feita já ao Zenit. E a proposta é de 15 milhões de euros, ultrapassando 88 milhões de reais, mais bônus, enfim, metas. A questão é o seguinte: o Zenit pede alto, pede pelo menos 20 milhões de euros. E nessa terça-feira, os empresários dos jogadores vão vir ao Rio de Janeiro se reunir com a diretoria do Flamengo para alinhar tudo e apresentar um projeto ao Zenit. Conversei, inclusive, com membros da família do Claudinho que confirmaram o interesse do Claudinho em jogar pelo Flamengo, o interesse das partes, mas a pessoa resumiu muito bem. Agora é convencer o Zenit, como foi na última janela de transferência. Vou ler exatamente o que a pessoa... Tudo depende do Zenit agora. Então, é esperar o Flamengo tentando novamente a contratação do Claudinho nessa janela de transferência. Sobre Paquetá, nenhuma novidade. Um membro da diretoria do Flamengo me resumiu essa situação, parado no momento. E Marcos Antônio, em breve a gente vai ter novidades aí, porque o Flamengo, de fato, está próximo de contratar esse jogador, ainda não contratou. Tem um ponto ali que está travando, mas essa situação vai ser resolvida para que o negócio seja feito e o Flamengo consiga a contratação desse jogador por empréstimo junto a Lazio. Então o Flamengo agitando o mercado da bola, agitando o mercado de transferência, se mexendo. Vejo muitos torcedores falando: tudo no Flamengo é novela. Gente, na boa, o Flamengo ele tenta jogadores difíceis, são negociações complicadas. Vocês acham que é fácil tirar o Claudinho do Zenit? Claudinho é o principal jogador do Zenit, se não for o mais caro deles lá. É fácil tirar o jogador de lá? É claro que não. O Flamengo mira alto. Se você, torcedor, não tiver paciência, complica. Não é novela, são negociações difíceis. Olha o Flamengo com o Léo Ortiz, cara. O Red Bull Bragantino fez um jogo duro danado para vender o Léo Ortiz ao Flamengo. Deu certo. E aí? Ele está rendendo dentro de campo. Então, calma, torcedor. É ter paciência, porque o Flamengo está se movimentando no mercado. E não, Marcos Braz não está em São Paulo, tá bom? Para quem acha que Marcos Braz está em São Paulo conversando com o Dudu, isso não procede. Beleza? O que procede é: Marcos Braz vem falando com o Claudinho com uma certa frequência. Claudinho quer jogar no Flamengo. Leilão do terreno para estádio do Flamengo. Data e valor definidos pela Prefeitura do Rio.
A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira o edital para o leilão do terreno do gasômetro, anteriormente de propriedade de um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal e recentemente desapropriado. O Flamengo tem grande interesse em adquirir essa área para construir seu novo estádio. O leilão está agendado para o dia 31, às 14h30, no auditório do Cais, com um lance inicial de R$ 138,195 milhões. Conforme informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o edital estabelece requisitos rigorosos para os interessados na construção de um estádio com capacidade mínima de 70 mil lugares. As diretrizes incluem: plano de mobilidade urbana, foco no uso de transporte coletivo e acessibilidade para pedestres nas proximidades. Sistemas sustentáveis, preferência por sistemas de captação e reuso de água da chuva para irrigação e uso em banheiros. Áreas temáticas, inclusão de museus interativos e zonas de jogos ao redor do estádio. Infraestrutura para pedestres e ciclistas, calçadas amplas e acessíveis, além de ciclovias conectando o estádio a áreas residenciais e comerciais. Estacionamento adequado, preferencialmente subterrâneo ou em edifício-garagem. Gestão de resíduos, implementação de um sistema robusto de coleta seletiva e reciclagem, com áreas de docas para a coleta de lixo. Energia renovável, uso de painéis solares e outras fontes de energia sustentável, com estratégias de compensação de carbono. Iluminação eficiente, uso de iluminação LED de alta eficiência e sistemas automatizados para redução de consumo energético. Integração de vegetação, jardins verticais e telhados verdes para melhorar a qualidade do ar e reduzir a temperatura ambiente. Plano de alcance social, consideração dos impactos sociais nas comunidades ao redor. O prefeito Eduardo Paes destacou a importância do projeto para a revitalização da área. Ele afirmou que o Flamengo pretende transformar o local não apenas em um estádio, mas em um centro de entretenimento com um centro de convenções. Paes reafirmou o compromisso de trabalhar com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e futuros dirigentes para realizar o sonho dos torcedores rubro-negros. Em nota oficial, o Flamengo celebrou a decisão de Eduardo Paes, ressaltando que o reconhecimento do interesse público é um passo fundamental para a realização do estádio próprio, um sonho antigo da torcida. O clube afirmou estar ciente da importância do projeto tanto para si quanto para a revitalização da área. A Caixa Econômica Federal, administradora do fundo proprietário do terreno, alegou não ter sido oficialmente notificada sobre a desapropriação e afirmou que se manifestará no momento oportuno. A decisão de desapropriar o terreno foi tomada após um impasse financeiro entre o Flamengo e a Caixa. Em um jantar com Rodolfo Landim e outros membros do clube, o prefeito Eduardo Paes mencionou pela primeira vez a possibilidade de desapropriação. Após várias reuniões, Paes anunciou a medida, que foi divulgada nas redes sociais. A Constituição permite a desapropriação de terrenos privados pelo Poder Executivo, desde que haja interesse público e indenização prévia, justa e em dinheiro. A Prefeitura já havia desapropriado parte do terreno para a construção do terminal rodoviário Gentileza, compensando o fundo com 40,8 milhões de reais. O fundo reivindica ainda 12,9 milhões de reais adicionais. Embora o estádio do Flamengo seja uma propriedade privada, a desapropriação é justificada pelo benefício público previsto para a região. O projeto inclui áreas de lazer e entretenimento para torcedores, com bares, restaurantes e telões nos arredores do estádio. A Prefeitura exige que o Flamengo cumpra essas condições como parte do projeto. O Flamengo planeja um estádio para 80 mil pessoas, inspirado no design vertical do Santiago Bernabéu, do Real Madrid. O projeto prevê ainda um setor popular, em homenagem ao antigo Maracanã. Segundo Rodolfo Landim, o projeto inclui uma grande praça com restaurantes e telões para quem não conseguir ingressos para os jogos.